Fala pessoal, muito boa noite. Vocês estão prontos para a terceira noite de painéis do Onde Investir 2024? Por aqui, tudo certo para o evento do InfoMoney, que te ajuda a enxergar onde estão as melhores opções de investimentos para este ano. Até aqui, a gente já falou sobre carteira ideal para lucrar e se proteger em 2024, sobre os rumos da economia no Brasil e no mundo, sobre como viver de renda com fundos imobiliários e ações, sobre renda fixa, inteligência artificial, criptomoedas, big techs, nossa, muita coisa. E lembrando que a nossa programação vai até sexta, ou seja, a gente ainda vai ter muitos outros conteúdos em um esforço para levar a você informações e análises sobre as mais diversas classes de ativos, além das mudanças macroeconômicas e geopolíticas que interferem nos seus investimentos. O Onde Investir 2024 tem patrocínio de XP Investimentos, Invest Smart e Nomos. Você pode conhecer mais sobre essas empresas nos links aqui na descrição desse vídeo, beleza? E se você perdeu algum dia, não se preocupe, porque os vídeos estão disponíveis aqui no nosso canal. Então já se inscreve se você não é inscrito, tá bom? E vamos lá! Primeiro eu quero chamar aqui para o primeiro painel para falar com vocês quem está movimentando também o nosso chat. Eu vou pegar aqui os nossos comentários rapidinho. Pronto, gente. Desculpa por isso. A gente está cheio de comentários já. Muitas pessoas falando boa noite, de vários estados do país. Aqui tem pessoas de São Paulo mesmo. Boa noite para o José, para o Francisco, para todo mundo. Muito obrigada por acompanharem a gente nesse terceiro dia aqui de painel. E, por favor, comentem mais no nosso chat aqui embaixo, mandem dúvidas que a gente vai estar fazendo para os nossos entrevistados também. Beleza? E também conta pra gente quais são os seus ativos preferidos. O que já deu certo para você ou o que ainda não deu, o que você colocaria mais na sua carteira, que a gente quer saber. Eu te convido agora a um mergulho nas melhores ações para 2024 e quem será o guia nessa imersão é o Henrique Stetter. Boa noite, Stetter. Boa noite, Laís. Boa noite a todos que nos acompanham ao vivo. Depois de um ano bem complexo ao longo de todo o período, né? A gente começou com um momento difícil, 2023 terminou com tudo e agora nós estamos vendo o ano de 2024 iniciar de uma forma um pouquinho estranha, com algumas realizações que foram bem surpreendentes, pelo menos para aqueles que encerraram o ano passado com uma perspectiva otimista com os ativos de risco. A expectativa, pelo menos, de queda dos juros melhora as visões sobre os resultados das empresas e deve atrair fluxo para a renda variável. Mas, pelo menos, as pessoas que nos acompanham aqui no dia a dia, aquelas que acompanham de perto também a Bolsa, os grandes gestores, será que eles estão se preparando de forma diferente? Onde estão as melhores oportunidades? Quais são os riscos? E hoje eu recebo aqui uma trinca de respeito, profissionais que conhecem muito do assunto e já são figurinhas carimbadas dentro dos nossos programas. Sara Delfim, sócia da Daria Capital, João Braga, sócio da Encore, e Jane Lee, estrategista da XP, sejam muito bem-vindos. Mas antes da gente começar, meu querido Tanaka, pode rodar a vinheta. É isso aí, estamos de volta e a gente começa falando com Jane Lee para debater um pouco sobre esse tema que eu trouxe na introdução. Lá ao longo de 2023, a grande dúvida que tínhamos era se os Estados Unidos, até 2022, fim de 2022, se os Estados Unidos iria, de certa forma, conseguir fazer uma aterrissagem da sua economia sem grandes problemas. Aparentemente o cenário está se desenhando nessa direção. Agora a grande dúvida é como esse movimento pode beneficiar economias como a nossa, de países emergentes, né? Como os cortes de juros de países envolvidos pode atrair o fluxo, pelo menos no Stock Pickers, essa tem sido a grande tese de investidores que estão otimistas com o nosso mercado. Gostaria de saber se você concorda com isso. Boa noite, Jane. Boa noite, Stetter. Boa noite todo mundo. Obrigada aqui pelo convite para fazer esse debate com pesos pesados aqui do mercado. Eu acho que essa primeira pergunta é super pertinente, né? Juros, acho que é o grande tema quando a gente olha para 2024.
Mas quando a gente faz a retrospectiva de 2023, é um cenário completamente oposto, né? Em 2023, o mercado estava preocupado por quanto tempo, até quando que os juros iam subir lá fora. Agora, passa 12 meses, a questão é quando e quanto que os bancos centrais vão cortar os juros. Então, teve uma mudança muito drástica, e aí agora no comecinho de 2024, parece que o mercado também segurou um pouco as expectativas, né? A gente teve um rally muito forte em novembro e dezembro, os mercados subindo por conta do pivô que a gente teve no Fed, e agora os últimos dados, até falas do dirigente do Fed, seguraram um pouquinho essas expectativas de juros daqui para frente. Acho que tentando responder a sua pergunta, né, como que os ativos de risco devem reagir a isso? Eu acho que tem 2 cenários que se desenham a partir de agora. O primeiro é esse cenário de soft landing, né, o pouso suave em português, que seria uma desaceleração mais tranquila da economia, a inflação atingindo a meta e cortes de juros mais graduais feitos pelo Federal Reserve. Foi o que catalisou o rally que a gente teve nos mercados no final do ano passado e seria o cenário ideal, né? Cenário que os ativos de risco se beneficiariam. O Brasil também seria, acho que, um grande beneficiário desse movimento com maior apetite por risco, gringo voltando, continuando a entrar mais forte no Brasil e até os investidores domésticos também, que é o que falta de fluxo aqui na Bolsa Brasileira, voltando com mais força. Mas tem o segundo cenário, né? Que é o cenário do hard landing, né? Que é aquele cenário de recessão, que é uma desaceleração muito mais brusca da economia americana e economia global também. E aí acho que esse seria um cenário mais negativo, porque significa uma crise econômica, né, consumidor lá fora e globalmente sofrendo mais, e isso impactaria os lucros das empresas. Então acho que aí no curto prazo seria um impacto mais negativo. Hoje o mercado realmente está um pouco mais perto desse soft landing, mas eu acho que o Fed e o mercado vai ficar muito de olho nos próximos dados econômicos para entender se esse desaquecimento que a gente está vendo é gradual, né? Aquele que a gente tem falado que é notícias ruins são notícias boas, e se a gente vai ter algum ponto de inflexão, se em algum momento se notícias ruins são notícias ruins, né? Então eu acho que o mercado todo vai ficar muito de olho nesses próximos dados para entender para qual dos cenários a gente vai caminhar daqui para frente. Hoje mesmo a gente viu, né, dados de vendas no varejo saindo forte mais uma vez lá e, de certa forma, também não é muito o que o mercado gostaria de ver. Dificulta até mesmo a possibilidade de corte em março, como está sendo precificado, né? Bom, comentando um pouco ainda sobre esse cenário global e, consequentemente, os impactos para emergentes, dentre eles estamos nós. E não se esqueça também de ir comentando no chat, estou com o celular aqui na mão e vou observar se alguma pergunta que vocês fizerem de fato encaixar com o nosso roteirinho. Vai ser um prazer poder incluir. Grande abraço para a Beta que nos acompanha, fiquei sabendo que você está aí no chat. Bom, Braga, recentemente você compartilhou no seu Twitter, também conhecido agora como X, prints de algumas pessoas que acompanham as suas lives, comentando sobre uma correlação que eu achei bem interessante. Você tinha de um lado o valuation de países emergentes, excluindo a China da conta, e do outro o diferencial de crescimento desse país em relação aos Estados Unidos. E algo que não era muito padrão estava sendo observado nesse momento. Queria que você explicasse um pouquinho sobre essa informação e, claro, trazer sua perspectiva aí de uma maneira ainda mais macro, antes da gente entrar nas empresas de fato. Então, obrigado pela oportunidade. Vamos lá. É que assim, eu preciso até tomar um pouco de cuidado com o tamanho do meu otimismo, porque assim, eu não lembro de uma entrada em um ciclo positivo de uma forma tão ótima em termos de valuation, em termos de fluxo, em termos de position, em termos de juro mundial, tudo ao mesmo tempo, enfim, como agora. E um dos motivos é o gráfico a que você se refere, né, que ele basicamente compara o crescimento de mercados emergentes, de PIB mesmo, para 12 meses, menos o dos Estados Unidos, e o desconto em valuation dos mercados emergentes em relação aos Estados Unidos. A gente nunca esteve num ponto que esse diferencial de crescimento tivesse tão grande para um desconto tão grande. E aí vem um pouco até da pergunta anterior para a Jane, que é o seguinte: por quê, né? O que isso tem a ver com... Pô, a gente está falando de juro americano, o que isso tem a ver com entrada e saída de dinheiro de emergentes, né? Tem uma teoria que eu gosto de citar, que é o seguinte: quando
os Estados Unidos estão indo muito bem, né, voando, como esteve, sei lá, nos últimos, tirando o último ano, de 2009 a 2022, né, super forte. É quando os Estados Unidos está bombando, ou seja, esse diferencial de crescimento dos Estados Unidos para os mercados emergentes é pequeno, né, porque lá está crescendo bastante, o americano não quer nem saber da gente. E faz sentido, né, ele fica lá, o dinheiro estaciona lá. Quando estamos numa ponta oposta, que é assim, os Estados Unidos muito mal, como foi em 2008, o americano também não quer saber da gente, por um outro motivo, né? Ele fica preocupado, então ele foge. Só, pô, Braga, então, quando está muito bem, ele fica lá, quando ele está muito mal, vai para lá, quando é que ele vem para a gente, né? Que é o dollar smile, a teoria que eu sempre falo, que é um sorrisinho, né? Ele vem para a gente quando está aqui no meio. E aí, a gente para pensar onde a gente está hoje, né? A gente não está forte, até porque o Fed, né, o Banco Central Americano, não quer que os Estados Unidos esteja forte, por causa de um problema inflacionário. Então ele aumenta juro, né, como ele fez ano passado, se ficar muito forte. Então o próprio Fed está jogando para cá. Estamos no 2008? Não, né, que é a história do soft landing. A gente está exatamente nessa região aqui do meio. Ou seja, é exatamente o ponto que ele para e olha, pô, aqui está meio mais ou menos, mas também não está tão ruim. Legal, o que tem por aí no mundo? Né? Faz muito sentido isso, né? E aí ele para e olha para aquele meu gráfico e fala, peraí, a gente está num dos maiores momentos de diferença de crescimento de emerging markets para os Estados Unidos. E o valuation lá está ridículo de barato, um desconto dos maiores descontos. Que isso, é para lá que eu vou. Né? E aí tem uma outra coisa que é extremamente curiosa, porque o que mais importa do ponto de vista macro para a gente, porque a gente é muito micro, né? Olha empresa por empresa, mas tem lá os 15% macro, que a gente conhece, o que mais importa, porque eu acho muito difícil prever as coisas do macro, muita gente muito melhor que eu vive disso, né? Mas uma coisa que a gente tenta adivinhar é em que ponto do ciclo que a gente está, né? Eu sou muito fã do Howard Marks, que vai falar aqui, né? Daqui a pouquinho tem Howard Marks. Exatamente, aqui, recomendo, pessoal, eu sou fã número 1 do cara. Eu vou querer assistir, inclusive. E quando eu olho para o ponto do ciclo, que é o comecinho da melhora, né? Com a gente tão descontado, com um crescimento gigantesco. Eu fui lá, fiz uma conta, essa é curiosa, hein? Eu peguei todos os anos, desde quando a gente começou a ter meta de inflação, né? Meta de Selic, né? Que foi ali em 99, por ali. Tira 99, porque o ano do primeiro ano foi muito esquisito, porque teve a devalta, tira isso aí. Pega 2000 para frente. De 2000 até hoje, tivemos 11 anos que cortamos juros. Desses 11 anos, sabe quantos a Bolsa subiu? Todos os 11. Todos os 11. Aí esse ano vai acontecer o quê? O juro vai cair de novo, a estatística está do teu lado. E esse ano tem uma coisa que não teve na vida, que graças ao Covid, né, não é só a gente que vai cortar juro, é o mundo inteiro. O mundo inteiro vai cortar juro ao mesmo tempo. Aí você pega o mundo inteiro cortando juro ao mesmo tempo, que é expansionista, com valuations no low, com diferencial de crescimento gigante. Cara, se você não investir em bolsa agora, desculpa, você não investir em bolsa nunca mais. Porque é o melhor cenário que eu consigo imaginar. Né? E é por isso que eu divide por 10 que eu falar aqui, porque eu realmente olho para isso e eu fico muito otimista. Não, faz sentido. É um pouco disso. Eu me recordo conversando com a Sara há alguns meses atrás, não tem exatamente a precisão do tempo, mas eu lembro que ela estava bem otimista conforme o ciclo de corte fosse iniciado por aqui, e foi de fato. E o que talvez traga um pouco de insegurança para o cara que está pouco alocado nesse momento é que ele viu novembro a bolsa disparar, dezembro foi uma continuidade, e agora começa janeiro com um negócio um pouquinho diferente, né? Parece que os agentes de mercado estão um pouco mais mal-humorados. Então, eu queria que você começasse aqui, Sara, falando sobre isso, né? O Braga e a Jane explicaram muito bem porque lá fora o cenário está interessante, mas esse ciclo de corte ainda tem potencial de fazer andar mais do que a gente observou ali naqueles 2 primeiros meses, nos 2 últimos do ano passado? Eu acho assim que no geral a gente começou o segundo tempo, né? A gente ainda tem, acho que bastante espaço para cortar juros aqui no Brasil, mas obviamente o cenário externo ele tem um peso e que é um peso relevante. E como a Jane falou, assim, o pior passou. Né? Quando a gente olha ali para um período de 2022, a inflação americana chegou a bater 10%. Ela está caminhando para 3% ou abaixo de 3%. Então, o trabalho de você trazer a inflação para baixo, ele foi feito. Numa economia que está morna, ela não está superaquecida, está dando sinais de desaceleração. Então, ele conseguiu desinflacionar a economia tendo pouco impacto, né, em nível de crescimento, no resultado das empresas. Então, que é o soft landing que a Jane falou. E quando você olha para...
E tem uma coisa, assim, que o Braga falou de ciclos econômicos, que é uma combinação de ciclo que a gente espera, sei lá, há 20 anos. Que é você ter uma economia desacelerando com uma economia chinesa acelerando. Quando isso acontece, o dólar no mundo tende a ficar mais fraco. Isso é bom para mercados emergentes, por várias razões, né? Somos exportadores, a gente também a gente deixa de importar a inflação, né? Se a nossa moeda fica mais valorizada. Então você tem uma combinação de ciclos econômicos ao redor do mundo que é favorável a mercados emergentes. Você tem a economia americana desacelerando gradualmente, mas com a inflação vindo de 10 para 3 e o juro está 5. Então tem espaço para o Fed começar a cortar, o que faz com que o Brasil também continue o seu ciclo de corte. E a gente acha que assim que o Fed for mais transparente, né, na sinalização de vou cortar, acho que tem potencial do Banco Central aqui acelerar o ritmo de cortes, né? Então, acho que tem espaço e a Bolsa tende a andar com isso. Esse começo de ano, assim, ele tem sido mais volátil, aí é uma opinião nossa, você teve uma grande pernada da Bolsa, né? Apesar de todas as coisas ruins e estranhas de 2023, a Bolsa subiu 23%, foi o melhor ativo, né, do ano de 2023, mas poucas pessoas lembram disso, né, querem jogar pedra na gente, né, Braga? Mas a Bolsa foi o melhor ativo do ano passado, apesar de todos os desafios de Brasil e de mundo. Agora eu perdi o ponto que eu ia falar. Que o ideal era comprar Bitcoin. Não. Sim. Então, a Bolsa teve um rally interessante em 23, então é natural você ter uma ressaca no começo de ano. Claro. E junto com essa ressaca que é saudável, você tem dados econômicos que são um pouco conflitantes na economia americana. Tem um dado que sai bom aqui, mas aí vem o retail sales um pouco mais acelerado, e aí as pessoas ficam panicando que, ai meu Deus, agora o corte não vai ser mais em março, talvez seja em junho. Muda alguma coisa? Exato, quem se importa, né? Tipo, faz diferença o Messi fazer gol no primeiro tempo ou na prorrogação? Tipo, se ele fizer o gol, em qualquer momento do jogo e ganhar, ganhou. Então, assim, para nós que olha mais a médio e longo prazo, se esse corte é março, se esse corte é junho, não muda muito. Claro, traz volatilidade no curto prazo, essa mudança de expectativas, mas traz oportunidades de empresas que são boas e que ficam mais baratas, você vai lá e compra um pouco mais, porque a direção está dada, é uma questão de tempo. Acertar o timing, a gente já tentou, sei lá, durante 30 anos, né? É muito difícil. Então, assim, se você está confiante na direção que as coisas vão caminhar, se você tem confiança nos ativos que você está colocando na carteira, pô, tem que fazer, tem que esperar. Não dá para ficar nesse ruído de curto prazo. A gente vai colocar a mão na massa daqui a pouquinho, falar sobre setores, empresas interessantes para esse momento, mas antes disso me veio uma pergunta que a gente estava até conversando agora ali internamente, Jane. Eu acho que vale você responder em específico, porque de certa forma que o cenário, a gente falou muito sobre a Bolsa Brasileira tá barata, mas o fluxo não vinha. Novembro e dezembro a gente viu essa melhora. Só que ao mesmo tempo, você mesma nos disse ali que esse fluxo que está vindo até o momento é muito de gringo, né? Aquele cara que estava esperando, de repente, o brasileiro para fazer algum tipo de movimentação, muitas vezes ele ainda não viu o juro, né, batendo ali menos de 1% ao mês e ainda não começou a se movimentar de forma tática por aqui. Você conseguiria nos atualizar um pouco desse panorama? Quando, ou eu sei que é até um exercício de futurologia, mas quando a gente vai começar a ver o investidor brasileiro de fato se sentindo atraído por investir na Bolsa, esse fluxo de fato chegar? A gente faz aqui acompanhamento mensal de fluxos, acho que todo mundo faz, né, para entender quando que vai entrar. No final do dia, né, o pessoal gosta de perguntar por que a Bolsa subiu, por que a Bolsa caiu. Tem mais comprador que vendedor e vice-versa, né? No final do dia é isso. E o que a gente viu desde 2022 é que o principal comprador de Bolsa foi o estrangeiro. Ele tem participação de mais de 50% da Bolsa, então ele é um driver muito relevante. Em 2023, a gente viu o segundo maior fluxo anual desde 2008, só depois de 2022, quando a gente teve um recorde muito forte, né? O que sinaliza muito o que o Braga falou, né? Que o estrangeiro está nos Estados Unidos, aí ele, né, parece que tá meio sem opção, valuation tá caro, economia tá meio mais ou menos, olha para fora para onde eu vou, né?
olha para mercados emergentes, tem a China, que tá, né, também não está muito inspiradora, vamos dizer assim, né, para os outros mercados emergentes também com vários problemas, e o Brasil está barato. Né, a gente tem uma percepção que está muito ruim, porque a gente tem uma visão... Complexo, né, de vira-lata. Exato, a gente tem uma visão muito míope aqui dentro, né? A gente está preocupado com os vários mini problemas, e existem riscos. Mas o investidor estrangeiro está olhando o relativo, né? O Brasil versus mercados emergentes, o Brasil versus todos os outros problemas. E a gente resolveu muito problema estrutural nos últimos anos e, num curto prazo, a gente realmente umas economias, uns primeiros a cortar os juros. Então, eu acho que tem essa atratividade. O estrangeiro, então, entrou com força e a gente acha que vai continuar entrando quando a gente olha para 2024, né? Dado o cenário macro global ainda um pouco difícil, eu acho que o Brasil continua um destino bastante atrativo. A dúvida realmente é o investidor doméstico, né? Que a gente começou a ver uma virada de sentimento no segundo semestre do ano passado, lembrando que a gente faz uma pesquisa mensal com os assessores aqui da XP, e a gente viu uma virada muito forte, acho que na pesquisa mais ou menos maio para junho, junho para julho, quando a gente faz a pergunta, né, o que os clientes estão planejando fazer em relação à alocação de renda variável, e teve uma mudança muito brusca de muitos clientes indicaram que eles querem aumentar em renda variável. E isso foi consistente, né, no segundo semestre inteiro. A gente está esperando um pouco ver isso, né, acho que acontecer, né, então parece que o apetite por risco aumentou, né, eles querem aumentar, mas ainda estão com o pé um pouquinho atrás, acho que por conta dessa volatilidade toda que a gente viu no ano passado. Então, que nem a Sara falou, a bolsa subiu mais de 20%, mas com muita reviravolta, né? A gente teve meses que o mercado ralhou muito forte, e teve outros meses que caiu por conta de preocupações macro lá fora, preocupações com reforma tributária por aqui, enfim, teve muita volatilidade. Então, acho que precisa de um tempo, acho que para o investidor pessoa física tomar um pouco de confiança, acho que ver esse setor nos ajuda, mas a gente tem o fato de corte de juros, que nem o falou, o mundo todo está cortando juros, e aí o investidor, pessoa física, vai ter que tomar risco para continuar, né, achando retornos mais favoráveis, né? Aquele CDI alto que a gente teve, né, agora recentemente, não vão durar por tanto tempo. Então, em algum momento, vai ter que tomar esse risco, né? Acho que tem um fator psicológico também, não sei se vocês concordam, assim, mas acho que quando a Selic fica em um dígito, acho que dá o clique nas pessoas de que, poxa, agora não tenho mais 1% ao mês, o que eu faço, né? Só que quando ele for ter esse clique, passou, assim, porque o mercado antecipa, né? A gente sabe que a Selic tende a caminhar para um dígito. Então, é bom as pessoas começarem a fazer uma transição suave, obviamente, né, para as pessoas tirarem tudo da renda fixa e botar em bolsa, obviamente nem eu faço isso, mas você vai ali, né, vai tateando, vai fazendo ali uma alocação mínima, e é um ponto que assim, que no final do dia, resumindo, ninguém tem bolsa no Brasil, né, Braga? Você olha, assim, institucional, é a alocação mínima na história, institucional, os fundos como um todo, ninguém tem bolsa. Então, assim, então, na hora que o potencial. fluxo tem muito potencial. Assim, se as pessoas forem para uma alocação de 5%, 10%, isso, sem dúvida, esse fluxo mexe o mercado. Perfeito. O pessoal adora falar que a porta de saída é pequena, mas a porta de entrada também é. Né? Exato. E só adicionando uma coisa, né, que essa questão do mundo, a Jenny falou bem dessa... Tem uma heurística, um viés que chama disponibilidade, né? Sabe quando você vai, junta o dinheiro, eu quero comprar um carro, sei lá, um Corolla. Aí você junta dinheiro lá, batalha, trabalha, aí vai, compra o seu Corolla, tá felizão, você sai da concessionária com o seu Corolla, aí olha pra rua, só vê Corolla, sabe aquele efeito? Dizem que quando a mulher engravida é assim, só vê grávida na rua. Tá? Na verdade, o número de Corollas na rua, ou o número de mulheres grávidas na rua não mudou. É só você que passou a prestar atenção. Isso é a tal da heurística da disponibilidade. O que isso tem a ver com o que a gente está falando, né? A gente está aqui no Brasil sendo bombardeado por WhatsApp de pessoas, de política, de não sei o que lá, de STF, de não sei o que lá. Não estou falando que as coisas são boas, não, mas assim, eu acho que a gente passa a dar um valor muito maior para essas coisas do que elas realmente têm no mundo do investimento. O estrangeiro tem uma vantagem gigantesca em relação a gente nisso. Que ele não está sendo bombardeado, ele está olhando para a gente, para a Índia, para México, para a China, para tudo isso, com a mesma frieza, olhando os dados, olhando o que está acontecendo e por aí vai. E quando você para olhar, a gente já falou na pergunta anterior que eu não lembro de um momento tão bom no relativo para emergentes em relação a desenvolvidos.
Aí você bota nesse contexto de emergentes que o Brasil hoje talvez seja a melhor opção, porque China, que era uma opção gigantesca antigamente, hoje tem questionamento sobre se ela é ou não investível, né? Piorou muito a relação China e Estados Unidos do que ali nos últimos anos, e ainda mais com a história da Rússia, né? Qualquer empresa hoje na China que faz um negócio com a Rússia, ela é automaticamente blacklist nos Estados Unidos. O americano não pode investir. A Rússia não precisa nem falar. A Rússia era uma opção mega investível até poucos anos atrás. Hoje é palavrão. Turquia também. África do Sul está indo para um caminho meio ruim. México está um pouco mais caro, ele tem um grande benefício de estar perto dos Estados Unidos, do friendshoring, mas que já foi a história, essa história foi do começo do ano passado. Índia, super legal, mas super cara, é o ponto oposto daquele gráfico que a gente estava falando. Sobra o quê? Sobra Brasilzão, cara. Assim, é verdade. Não, e não é que a gente ganha, né, nessa lista de beleza ou de menos feio, porque os outros são muito ruins. Mas é que o Brasil é bom, assim, quando a gente compara com esses outros emergentes, o Brasil é o único que é autossuficiente em energia, em comida, que tem uma energia limpa, que tem uma democracia bem estabelecida, que tem instituições. Eu estava agora na África do Sul, né? Eu fiz uma lista de que uma jovem senhora tem que fazer de viagens antes de morrer. Aí já lá o safari que eu tinha que fazer. Que é muito legal. A África do Sul, eles cortam a energia a cada 2 horas. Você fica 2 horas com energia e 2 horas sem energia. E eles fazem isso para as pessoas não perderem a comida que está na geladeira. Isso há quase 1 ano. Caramba. Você imagina você viver, assim, a cada 2 horas corta a sua energia? Assim, Índia é caro, a África do Sul tem problemas estruturais, China não é investível, Rússia está em guerra, México está mais caro, tem eleição esse ano. A gente está há 4 anos com o PIB crescendo muito mais que o esperado. Exato, surpreendendo para cima, assim, a nossa moeda, né? Ninguém achava que depois de tudo que aconteceu, a moeda ia estar abaixo de 5. E está, com tanta coisa ruim acontecendo no mundo e no Brasil. Então, se a gente entrar nos trilhos, para onde vai a nossa moeda? Perfeito, perfeito. Eu achei bem curioso, obviamente toda a discussão é super válida, mas tem um ponto que você falou, Braga, que eu senti muito na pele com o passar do tempo, trabalhando no dia a dia com assuntos envolvendo o mercado, que é essa questão holística. Assim, muitas vezes eu recebo mensagens de pessoas próximas a mim que não conhecem tanto sobre o tema de mercado, e às vezes mandando coisas que obviamente para a pessoa ou para a sociedade pode ser relevante, mas que você olha e você interpreta. O mercado não se importa com isso, a não ser que um grande problema se desenvolva dessa informação, né? Eu acho que essa explicação evidencia muito, porque o brasileiro às vezes tem... E isso se torna muito verdade também até quando a gente pensa em termos de, né, como que às vezes o cara que te induz a entrar no mercado, às vezes até o investidor lá na ponta final não está tanto assim, mas às vezes o agente autônomo dele está se sentindo um pouco menos confiante com a economia por conta de questões políticas, enfim. Me parece que há uma antecipação muito clara do gringo por tirar esse viés da frente. Eu acho que essa explicação que você trouxe, ela deixa bem evidente coisas que eu sinto no dia a dia, sabe? Só que vamos colocar um pouco a mão na massa agora, falar sobre ativos, mas ainda numa visão mais abrangente, comentando sobre perspectivas setoriais. Jenny, queria começar com você. Dada toda a conjuntura, então, que a gente comentou, em termos macroeconômicos daqui e lá de fora, do ponto de vista de estratégia, quando vocês analisam setorialmente, onde estão as principais oportunidades por aqui? Vamos lá, acho que até pegando um pouco do gancho da última pergunta que você fez para a Sara sobre ciclo de queda de juros, né? Como que a gente está... a gente adora olhar dados, né? Acho que todo analista acaba olhando para o histórico e ver como que foi no passado e ver como que a gente está atualmente. E a gente fez a mesma conta do ciclo de queda de juros, acho que cada analista fez de um jeito, mas a gente olhou os últimos 20 anos, quando a gente teve 6 ciclos de queda de juros. E, na média, né, se você compra a bolsa no primeiro mês de corte de juros, segura até o último mês, o Ibovespa entregou retornos de 35%. Small caps, mais de 40%. E eu estou falando, né, quando começou o corte de juros. Nesse ciclo, desde agosto, quando o Copom começou a cortar a taxa Selic, o Ibovespa subiu só 6%.
Lógico que eu não estou contando o rally que teve anteriormente, e também no meio do caminho a gente teve vários eventos, acho que o macro global lá fora atrapalhou bastante, mas acho que isso indica que ainda tem bastante espaço para a Bolsa continuar subindo como um todo. E agora, olhando setorialmente, a gente também tem um time quantitativo que fez uma análise bem legal, também olhando para os ciclos passados, e aí olhando para o ponto em que o mercado começou a precificar corte de juros, né, historicamente, e como que os diferentes setores se comportaram e como que a gente está hoje, né? Obviamente, tem alguns setores que tendem a ser mais sensíveis a juros, então vão reagir mais fortemente, e nesse ciclo a gente tem alguns setores que a gente diz, né, queimaram um pouco a largada, então esticaram um pouco mais, e aí são educação e setor imobiliário, principalmente, então eles tiveram um rally muito forte no passado, então quando você compara historicamente, parece que passaram um pouquinho mais do ponto, são setores que a gente tomaria um pouco mais cuidado. Mas tem vários outros setores que ficaram muito para trás, que historicamente né, eles sobem muito forte, mas que nesse ciclo ainda tem espaço de catch-up, né, versus onde eles ficaram historicamente. Aí acho que separaria alguns setores aqui, varejo, né, consumo, de forma geral, bem para trás, óbvio, por vários problemas e preocupações que pesaram nesse setor no passado. Transportes, setor de agro também ficou muito para trás e setor financeiro, principalmente os não bancos, né? Os bancos acabaram andando bastante, mas quando você olha para o resto, o setor financeiro é um setor que vai bem, é sensível a juros, mas que ficou um pouquinho para trás historicamente, então a gente vê aí um espaço aí para andar daqui para frente. Eu acho que daqui a pouco vai ter alguém querendo falar sobre esse assunto aí. Você ia dizer alguma coisa, Sara? Não, só complementando a Jane, assim, quando você vê que a bolsa subiu 20%, parece que ela ficou cara, né? Mas quando você olha pela métrica que é mais comum, que é o PI, né, o PL, o valor, né, do mercado dividido pelo lucro, ele foi de 7,7 para 8,3, mais ou menos. Então, não é que esses 20% significa que a bolsa ficou muito mais cara. E o porquê que não? Porque os earnings, né, os lucros surpreenderam para cima. O mercado estimava para o Ibovespa um lucro de 14 mil, tá? A gente fechou com 16 mil. Então, assim, você teve uma expansão de múltiplo porque a bolsa subiu, mas você teve uma expansão menor porque os lucros surpreenderam, assim. Então, surpreenderam num ano que foi muito difícil, né, para a economia como um todo. Então, imagina, né, a perspectiva daqui para frente com o juro caindo, a moeda mais estabilizada. Provavelmente o PIB deve surpreender para cima de novo, porque economista é pessimista, né, começa com o PIB de 1, depois revisa para 2, e a gente espera que isso aconteça de novo. Então, ainda tem espaço, sim, para a bolsa se valorizar. Qual que é a média histórica do preço-lucro da nossa bolsa? É entre 10 e 11, né? Exato. Com ou sem commodities, né? Exato, A gente exatamente. deve estar ainda um pouco acima de uma vez, um desvio padrão abaixo da Desconto média. de uns 30%, mais ou menos, né? E é interessante a gente sempre olhar para a perspectiva global, né? O Brasil está muito descontado, Estados Unidos caro, todo o resto do mundo, se não caro, né? A gente está mais barato no final do dia. Exato. Né? É isso, porque a Sara falou, saiu ali de 7 alguma coisa, foi para 8 e alguma coisa, né? Enfim, aumentou muito pouco perto do que seria o potencial só para voltar à média histórica, né? Exato. Você fala das vantagens comparativas que a gente tem. E obviamente quando você pensa em um ciclo, o ciclo não faz voltar para a média, né? Ele vai para cima da média, né? Então você ainda tem tudo isso para ganhar. E o fato de que está crescendo mais do que esperado também. Então, de novo, assim, tá tudo conspira a favor. E nesse cenário, Sara, qual tipo de empresa te deixa mais seduzida, digamos assim? Qual te atrai mais? As características das empresas para um ambiente macro como esse? Então, assim, é interessante essa pergunta, né? Porque você não precisa tomar muito risco para fazer bons investimentos. Assim, a gente não está num ponto em que a bolsa está cara, a maioria dos setores subiram, então você tem que começar a garimpar ou ir para aquelas mid caps ou small caps, né, que são mais nervosas, que têm mais riscos. Assim, empresas muito bem conhecidas e estabelecidas têm um potencial de valorização muito grande. Então a gente não está precisando inventar a roda para achar boas oportunidades, né? Então você acha empresas com boa marca, boa gestão, boa execução, bom produto, ainda no nível de valuation que é muito atrativo, assim, isso em todos os setores, assim, isso, então você ainda não chegou num ponto de que você precisa começar a olhar coisas diferentes ou coisas, sei lá, mais tortas, porque você já exauriu as opções, né, mais seguras.
tem muita opção ainda, muito segura e com muito potencial de valorização ainda. E nesse sentido, como vocês estão começando a montar o portfólio, o portfólio imagino que já venha não muito diferente, até pela característica de vocês há algum tempo, mas como que ele está atualmente? Olha, ele não mudou muito, assim, do painel que a gente fez na Expert, né, Braga? A gente Onde já estávamos bastante A otimistas. gente estava bastante otimista, a gente estava com um nível de alocação, né, em Bolsa Brasil acima da média, e a gente vem carregando, né, eu acho que o nosso otimismo ainda continua sendo refletido na nossa carteira. O que você faz pontualmente, você diminui uma, aumenta um pouco em outra, porque as coisas, né, vão fluindo, né? Mas a gente ainda está com uma concentração boa de Bolsa Brasil. A gente tem um pouco de bolsa lá fora, a maior economia do mundo está indo bem, né? O short em S&P, o short em Nasdaq não funcionou. Muita gente sofreu com isso, muito difícil contra assim, os Estados Unidos. E a gente tem um pouquinho de juros. Né? Se o juro é bom, a gente pode ter também. E lá na Encore, Braga, como está? Vamos lá. Um ciclo, tem 1000 formas de descrever do ponto de vista da alocação ao ciclo, mas eu brinco que ele começa nas defensivas, né? Assim, ninguém quer comprar bolsa, mas a gente topa, porque você vai na defensiva, porque afinal de contas se você serra pequeno, né? Aí elas andam, depois o ciclo continua nas, que a gente chama de large caps, né? Mais ou menos o que a Sarinha falou, as boas, conhecidas, porque de certa forma se você mudar de ideia você sai rápido, por aí vai, e o ciclo termina no que eu chamo de trash rally, né? O rally do lixo, né? Porque é mais ou menos ir lá buscar o que sobrou ali. Eu diria que a gente está na parte do ciclo, a gente ainda está entre as defensivas e as large caps, porque você ainda tem um monte, eu concordo muito com a Sara, um monte de nome defensivo barato. No setor elétrico você tem um monte de empresa que dá TI real, assim, eu até brinco quando eu vou em escritórios, falo com pessoas físicas e tal. Mas, gente, vocês gostam ainda da NTNB, pagando 5,5 de euro real? Tudo, pô, adoro. Eu falei, eu acho horrível. Depois, mas por que você acha horrível? Porque, sei lá, a Eletrobras deve estar dando 14% de real no meu número. Assim, é muito mais, assim, e é estável, é tranquilo, você faz conta, é previsível. E não só ela, empresas muito premium, como uma Equatorial e uma Energisa, que está por aí, 9 altos, 10 e baixo, de TI real, uma empresa super estável. Então, você ainda tem essas coisas na bolsa. E também já começa a ter umas opções em outras large caps que são muito boas. Mas, dito isso, a gente já começou a migrar um pouco a nossa carteira e começou a adicionar um nome ou outro talvez controverso. E tem vários motivos para isso. O primeiro é que a gente começou a gostar menos de commodities. Então a gente vendeu as Vale lá para outubro, novembro, porque por achar que os incentivos da China estão indo, beleza, mas assim não estão pegando tão bem, o minério andou, enfim, as outras commodities não. Então eu acho que tem muita questão bem específica de sazonalidade, de restocagem e tal. Então a gente zerou isso, a gente alocou isso em mais plays, e outras também, tá? Diminuiu um pouquinho o setor elétrico, que é mais defensiva, e começamos a alocar em plays cíclicos domésticos. Então não é um movimento agressivo ainda, nossa carteira ainda pende para um otimismo, mas ainda pende para uma defesa. Mas quando eu pego a carteira lá do começo do ano passado, ela era extremamente balanceada, em commodities que se balanceavam com as minhas atacantes e a grande parte era defensiva. Agora eu tenho menos commodity, um pouco mais de atacante e um pouco mais de cíclicas domésticas. Então eu diria que eu já estou pivotando a minha carteira nesse ciclo. Tá antecipando o Fed. Braga, me fala uma coisa só ainda a respeito disso. Quando você comenta sobre as atacantes, você analisa setores que poderiam significar maiores riscos ou características da empresa mesmo? Às vezes uma mais alavancada, uma que está esquecida, uma com uma liquidez menor, assim, como que você analisa esse grupo em específico? A segunda parte, você falou melhor do que eu falaria. Eu não me importo muito com setores, eu me importo com empresa por empresa. Aí depois, obviamente, que a gente escolhe lá, até eu tenho 10 analistas lá que são os especialistas, ficam olhando para os setores e tal. E no final a minha tarefa é depois dar um pouco olhada nesse relativo, se a carteira está balanceada. Se eu estou começando a gostar muito de um setor só e vejo que está muito concentrado naquele setor, eu não gosto. Porque também nosso trabalho aqui é sobreviver, tá?
E se a gente sobreviver por muitos anos, eu tenho certeza que o fundo vai bem, né? Então, a gente não é muito de concentrar numa tese só, e se der certo, esse é o melhor fundo do ano. A gente não é muito assim, não. A gente tenta sempre trabalhar um pouco mais balanceado. Mas a gente olha empresa por empresa e o outcome é saber se a gente está concentrado ou não. E aí tem até uma coisa feia de falar, mas eu vou falar, que é, assim, depois encontro o nosso trabalho aqui, Sarinha, mas vamos lá. Que é o seguinte, a gente se propõe a ser um fundo agnóstico, a ser um fundo que a gente all weather, para todos os tempos, ou seja, a gente vai comprar o que a gente acha que vai subir, né? Porque tem gente que, eu sou da qualidade, nunca vou comprar uma empresa estatal. Eu não sou assim, se eu acho que uma empresa estatal vai subir, eu vou comprar uma empresa estatal. Tem gente que não vai olhar para commodity, porque eu sei que a Sara também também pensa como a gente pensa assim, se o commodity for bom, porque tem gente que fala, não vou investir em commodity, porque sei lá como é que vai estar o petróleo daqui a um ano. Não, a gente acha que se a gente acha que vai subir, a gente vai comprar também commodity. E por que eu estou falando isso? Porque ao longo do ciclo, essa é a frase ruim que eu vou falar. Quando o mercado está ruim, como esteve nos últimos 3 anos, eu acho que a gente tem que comprar o bom, né? Porque é o que vai te defender. Protege dos sustos. Mas quando o mercado está bom, cara, a gente tem que comprar o ruim. Né? Às vezes a gente tem que fazer o tal da antecipação ao threshold rally, sei lá. Então eu começo a olhar para nomes, que ruim é um jeito de dizer, né? Às vezes é uma empresa super boa, mas assim, está num ambiente competitivo difícil, qualquer coisa assim, e fica lá esquecida. Pô, a empresa tá barata pra caramba, você sabe que ela tá ridícula de barata, mas ela tá num ambiente meio controverso e o mercado tá ruim, você não vai comprar aquilo, porque ninguém vai comprar aquilo, ninguém vai olhar aquilo. Mas se o mercado começar a melhorar, aí você começa a buscar as opções, e tem muitas no mercado hoje. Então a gente começou a tatear uma ou outra delas. Vamos falar sobre isso. Gostaria de ouvir uma tese de cada um de vocês. E aí, assim, não precisa ser necessariamente a que você se sente mais otimista, mas a que está te dando vontade de falar sobre. Quer começar? Tá, porque eu já vou fitar esse tema, então. É isso. Porque eu vou falar uma posição que até é média, não é uma das maiores posições do fundo, mas é uma posição que nenhum amigo meu tem, ou pouquíssimos amigos meus têm. Aí quando eu falo, a galera meio que assusta. O Barsi tem, né? Ou tinha, não sei, eu me recordo. Não sei. Que é Cielo, cara, Cielo. É uma empresa que foi super premium no passado, né? Nessa área a gente... Essa é diferente. E no passado foi super premium, aí depois ela passou por um ambiente de competição intensa com os novos entrantes, tipo Stone, PagSeguro, tal, a própria Meli, né? O Mercado Pago, todo mundo ali competindo, e ela apanhou pra caramba. E ela apanhou com razão, porque um ambiente competitivo, a coisa que eu mais me preocupo disparado quando eu vou analisar uma empresa no setor é com o ambiente competitivo. E o ambiente competitivo para ela de fato tinha piorado muito. Aí os preços caem, aí você tem a tal da perda definitiva. A gente evitou esse setor por muito, muito, muito tempo. Eu fiquei feliz que a Jenny falou que os financials non-banks são bons para ela, que a Cielo é uma dessas. Mas o fato é o seguinte, quando você olha para a Cielo, ela está negociando a menos de 7 vezes lucro, tipo 6 vezes lucro. Assim, é um valuation de empresa esquecida, é um valuation de empresa que está morrendo, que vai acabar. E ela não vai acabar, ela cresce. E a Cielo tem basicamente 2 negócios dentro. São vários, mas assim, se resume em 2. Um é o conhecido, que é a maquininha, a adquirência, a antecipação de recebível para o lojista, aquilo ali. Esse é o que sofre uma competição bem grande. Mas ela também tem um outro negócio lá, que pouca gente fala, que chama Cateno, que é a emissão de cartão do Banco do Brasil. É um business super estável, crescente, devagar, reloginho, ótimo business. Lembrando que o conjunto desses 2 negócios está negociando mais ou menos 6 vezes lucro. Mas esse lado da Cateno merece um múltiplo muito melhor que esse, pela estabilidade do business, por tudo aquilo ali. Então, vamos dizer que esse negócio que merecia negociar a 10, 11 vezes lucro, que ainda é barato para este business, se você considerar a Cateno a 10, 11 vezes lucro, você leva o resto de graça. E o resto está crescendo. E o ambiente competitivo que eu falei que estava ruim, melhorou muito nos últimos meses. E a gente acha que vai continuar bom. Então vai ter uma hora que a galera vai olhar, o que tem por aí? E vai lembrar que a Cielo está valendo 0. Você leva de graça. Né? Mas não, se você leva ela de graça, ela provavelmente está indo muito mal, queimando dinheiro e tal. Não, gera caixa e cresce. Gente, que isso? Né? Então este é um exemplo de empresa que eu já sabia que a parte da adquirência estava sendo negociada 0 a 1 ano atrás. Mas eu não queria mexer, porque o negócio estava ruim, o mercado estava ruim. Agora, com o mercado bom e com a notícia na margem, que é o ambiente competitivo melhorando, comprei. Então é uma posição média, meio controversa, mas que eu vejo um potencial gigantesco.
Legal. Você quer comentar alguma também, Jane? Vamos lá, acho que vale. A gente tem as nossas carteiras recomendadas, né, e também automatizadas na plataforma da XP. Acho que de posicionamento, de forma geral, eu concordo com vocês dois, tá? Acho que a gente não está no momento ainda de tomar muito risco, porque tem muito valor nas large caps, na bolsa como um todo. Ainda não é necessário começar a tomar tanto risco. Então, de forma geral, a gente ainda tem um posicionamento mais defensivo e qualidade. E aí, acho que o nome que eu falaria aqui é Equatorial, que você até mencionou aqui. A gente tem. É um nome que a gente tem na carteira, entrou em, acho que outubro do ano passado, na top 10, e já entregou retorno de 10% desde então. É um que tem um operacional muito bom, né? Tem bastante upside ainda, fez várias aquisições de concessões recentemente, então acho que ainda tem upside para capturar. E a top pick que a gente tem aqui no setor de utilities. E o setor de utilities é um setor que, historicamente, a gente quase não tem na carteira top 10, né? E acho que foi um setor que foi muito bem, e aquele setor defensivo, resiliente, nesse momento ainda de inflexão que a gente está de cenário macro. Então, acho que ainda faz sentido numa alocação. E é muito ponto de vista do que o Braga falou. A gente tem um ponto de vista de alocação setorial quando a gente monta uma carteira. Então, a gente precisa balancear os riscos que a gente tem. Então, acho que eu diria que essa é uma das top picks que a gente tem aqui na carteira hoje em dia. Equatorial. Vale lembrar que Equatorial não tem nada a ver com o Equador, que tá pegando fogo, né? Só para descontrair de leve. E você, Sara, qual a sua escolha aí? Qual a sua grande tese? É uma ação que a gente já gosta há algum tempo, mas esse ano, o ano passado, né, ela me surpreendeu demais, assim, que foi Mercado Livre. Era uma empresa que eu, no meu modelo financeiro, eu estava mais ou menos uns 30% acima do que o consenso de mercado tinha para a empresa em termos de rentabilidade. E eu falei, pô, o mercado está errado. E aí a Dália falou, não, mas você também pode estar errada, né? Mas você tá certa. E aí entregou um primeiro resultado que foi excepcional. Você gosta também, você deve lembrar. E é incrível o que a empresa fez, assim. A gente veio de 3 pragas do Egito nos últimos 3 anos. O faturamento dela multiplicou por 3,5. E não é que é uma empresa que investiu pra caramba para acelerar o crescimento, né? Ela investiu, cresceu e gerou resultado, assim, gera caixa, foi no ano 2020, o lucro dela foi perto de 0. Esse ano ela deve fazer, 2023, um lucro de 1 bi. Expandiu margem, gerou caixa, engoliu o mercado. Então, o ambiente competitivo, que é uma coisa que a gente olha, melhorou muito para a Meli, porque ela ganhou uma escala, ela ganhou um tamanho que é muito difícil o segundo colocado chegar perto dela. E você ainda teve o evento de Americanas, né? Eu estava até vendo os números hoje, antes de vir, nos 9 meses de 23, eles entregaram 990 milhões de itens. Caramba. É impressionante. Muitos deles para minha Cara, casa, provavelmente. De todos nós, imagino. Todo mundo, assim. Então, assim, é muito difícil o cara fazer essa entrega de quase 1 bilhão de itens. Cara, como é uma eficiência logística que assim, você recebe em 24 horas, né, o pacote amarelo. Então, assim, essa combinação, né, de execução, tamanho, escala, ambiente competitivo, assim, você vê nos números de Meli que isso gera valor, né? Então, é uma empresa que já gostava, gosto mais e espero que ela continue surpreendendo aí. Você está falando de já gostava, eu lembro de você ter dito há um bom tempo atrás, nos primeiros Stock Pickers que a gente fez ali sobre o nosso comando, uma das perguntas que eu acredito que até eu tenha feito, né, era sobre esse ambiente de competição no varejo, quando o sinal ainda não era tão negativo como atual, você dizia, bom, nos Estados Unidos você tem uma grande vencedora, no Brasil a gente tem 5, 6 empresas, será que tem espaço para todas elas? Exato, né? Só uma curiosidade, eu fiquei feliz, porque o Mercado Livre é a nossa maior posição. Sem comprar Cielo agora, né? Mas a gente, na nossa visão de Mercado Livre lá, a ação deve ter subido que é uns 70% ano passado. Por aí, Nossa visão, ela subiu 70% ficando mais barata. Porque ela entregou mais do que 70% do que a gente esperava. Só para vocês terem uma ideia, a gente guarda todos os dados, né, dos modelos analistas. E ela, se não me engano, no resultado do terceiro tri, ela entregou 18% de margem EBIT. Posso estar errado, mas 18, 19, Eu fui olhar quando que a gente imaginava, há 2 anos antes, que a empresa ia chegar em 18% de EBIT. Sabe quando a gente esperava? Nunca. Nunca. A gente achava que na perpetuidade chegava em 16%. Não. Então ela outperformou a margem em 2 anos, uma coisa que a gente nunca imaginava que fosse acontecer. Então o que ela fez foi assim,
impressionante. É impressionante. É impressionante. Legal demais. Bom, pessoal, infelizmente nosso tempo chegou ao fim. Gostaria de agradecer muito a presença, uma honra estar aqui ao lado de vocês mais uma vez. E, bom, é isso. Espero que Cielo, Equatorial, Mercado Livre andem bastante para vocês ficarem tão felizes como eu fiquei nessa noite de hoje. E é isso, pessoal. O nosso painel termina agora, porém, ainda teremos eventos bem importantes ao longo do dia, onde investir, mas não só eventos, mas com a participação de Howard Marks. Porém, isso fica para daqui a pouco, e a Laís vai te contar agora qual será o nosso próximo painel. É isso, Stetter, muito obrigada. Obrigada aos nossos convidados. No próximo painel, a gente vai ter um verdadeiro clássico, renda fixa ou renda variável. E ao fim, eu quero saber quem ganhou na opinião de vocês que estão aqui no nosso chat. Nós vamos deixar uma enquete fixada no chat do YouTube a partir de agora e eu te conto o resultado quando acabar o próximo painel, beleza? Então aproveita para deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, se você ainda não for inscrito, e também nos seguir nas redes sociais. É só encontrar o nosso arroba, que é @Infomoney. Então é super facinho de encontrar a gente pelo LinkedIn, Twitter, TikTok, Instagram, todos os lugares a gente está presente. E eu volto já já!